A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os irmãos. Amém. É um prazer você que está aí conosco do outro lado, pela internet, acompanhando a pregação da Palavra de Deus. E merecem os nossos elogios, porque a Bíblia diz que o homem viverá não somente de pão, mas de cada pronunciação que sai da boca do Yahweh. Então, irmãos, nós ficamos muito felizes de poder compartilhar com vocês. Eu tenho orgulho em dizer que nós somos a primeira e única igreja híbrida que eu conheço no Brasil. Por quê? Porque os objetivos são os melhores. E entre eles é levar a palavra de Deus para quem esteja perto ou para quem esteja longe. Foi assim que Jesus pensou. Então, muito bem-vindo a todos. Um grande abraço aos nossos irmãos, amigos que estão aí também em Valinhos. Hoje eu quero tratar com vocês alguns assuntos interessantes. E aí, Grazi, nós vamos trabalhar alguns textos bíblicos. E eu vou citando eles e você vai colocando e a gente vai trabalhando com calma, com tranquilidade. Tá bom? Irmãos, olha, faz de grande importância a gente falar isso que eu vou falar hoje para vocês. Então, concentre-se aí até o final. Concentre-se aí até o final para você aprender, para você entender. Eu quero falar um pouco sobre o momento que nós estamos vivendo e quero falar também sobre a diferença de Jesus e da religião, tá? Vai ser muito legal, obrigado, querida. Vai ser muito legal abordarmos esses pontos. Então, você não pode perder de maneira nenhuma. Hoje nós vivemos em uma sociedade que ela é muito plural. Ela é muito diversificada. E eu creio que quem tem aí mais de 40 anos de idade deve enxergar uma mudança muito rápida no mundo. Eu creio, irmãos, que os últimos 50 anos, o mundo experimentou mudanças que nós não tivemos em 6.000 anos de história. Porque antigamente, cada coisa tinha suas mudanças dentro de gerações. Hoje não. Hoje, irmão, você vai dormir, amanhã aparece uma invenção nova. Desse jeito. Quando começou o WhatsApp, eu nem sabia o que era isso. Eu estava na casa de uma irmã e ela comentou o negócio de WhatsApp e tal. Eu falei, que é isso? Aí ela me explicou, aí baixei. De lá para cá, irmão, nunca mais deixei de usar o WhatsApp. Entendeu? Todo mundo usa o WhatsApp. As mudanças, elas vão ocorrendo assim agora. Né? Antigamente dizíamos que era a galope. Hoje é de avião. É muito rápido. E essa diversidade, eita, travou, hein? Essa diversidade nas mudanças e também no modo de vida das pessoas vai fazendo com que algumas dúvidas acabem surgindo, principalmente entre nós que somos cristãos, tá? Os gostos, as opiniões, algumas falas hoje são politicamente incorretas. Tem coisas que você não pode mais falar. Se você falar e alguém testemunhar que você falou, você pode ser preso. Às vezes, eu fico me perguntando, eu cresci assistindo Chico Anísio, cresci assistindo os Trapalhões, e as brincadeiras daquela época, irmãos, hoje seriam reprovadas completamente. Hoje teria que ser censurado o programa deles. Então as coisas mudam, estão mudando cada vez mais. Eu não sei se você acredita no que eu vou falar, mas se você não acredita, aprenda a acreditar. Nós vivemos, irmãos, debaixo de um sistema. E o apóstolo Paulo, ele diz que esse sistema, ele é governado
pelo príncipe da autoridade do ar, que é Satanás. Nós vivemos dentro de um sistema que tem objetivo. Eu vou deixar aqui que veio bastante, mas obrigado, pode jogar fora esse aí, depois eu tomo mais. O que acontece? Nós vivemos debaixo de um sistema onde Satanás, o diabo, é o governante desse sistema. E sendo ele o governante desse sistema, ele tem um objetivo. Irmãos, não se iludam que o mundo ele está continuando, está tudo normal, você deita e dorme, não planeja nada. Quem não planeja, muitas vezes, somos nós. Os donos do mundo, governados por Satanás, eles planejam o tempo inteiro. E eles planejam sobre as nossas vidas. Então é importante que nós venhamos a acatar o pensamento da palavra de Deus. Porque é a única defesa que nós temos. Nós não temos outra. As pessoas começam a se influenciar, irmãos, pelo modo de vida do mundo, pelo pensamento do mundo. E tem um texto bíblico que diz que as más associações estragam os bons costumes, e eu concordo plenamente. Mas eu diria também que quando a pessoa, o caráter é deficiente, os bons costumes estragam-se muito mais rápido. Quando a pessoa tem um bom caráter, é mais difícil. O sistema defende todas as mudanças que vocês são contra. Por exemplo, se eu fizer aqui algumas perguntas, vocês vão dizer não concordo, não concordo, não concordo, não concordo. O sistema concorda com todas. Porque existe um convergir, existe um objetivo nesse negócio. E o sistema não está interessado, irmão, por exemplo, no pastor Johnny, que já está tranquilo, já tem a cabeça feita. O sistema está interessado nesse aí, ó, pequenininho. É, você mesmo que está me olhando. Isso, garoto. O sistema está interessado neles, irmãos. Eles são a geração que inclusive é chamada geração Z. Né? É o pessoal que nasceu aí acho que de uns 15, 20 anos para cá. O sistema está interessado neles. Eu fiz um trabalho na faculdade há algum tempo atrás, e lá o trabalho ele mostrava o consumo entre faixas etárias. A nossa faixa etária é uma das que consome menos. A que mais consome é a geração Z. Então você imagine, isso a partir de quê? Isso a partir de estudos. Então eles estão muito interessados em produzir grana em cima dessa garotada. Você já viu, por exemplo, deve ter pais aqui, ou você que está nos acompanhando aqui pela internet, deve ter pais aqui que o filho fica torrando a paciência para você comprar alguma coisa para ele que ele vê na televisão, não tem? Tem ou não tem? Mãe, eu quero aquele PlayStation novo. Mãe, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas onde você viu isso, meu filho? Eu nem vi, passou na televisão. Agora passa na internet. Está desse jeito. Então o sistema, irmãos, ele tem essa ideia de moldar as crianças. Muitas bandeiras são levantadas. Às vezes, as pessoas pegam falas de outras na internet e fazem falsas acusações fora de contexto, como já aconteceu comigo, inclusive. Dizendo que você está indo contra determinado pensamento ou coisa parecida. Então, é um momento de sabedoria para nós aqui. E isso eu vou afunilar até chegar em Jesus e na religião. Porque, irmão, nós temos 3 problemas hoje, não é um só. Nós temos 3. Primeiro problema, o sistema está pressionando. Esse é o primeiro. Segundo, você tem que entender as pressões do sistema e verificar o que Jesus faria numa situação similar à que nós estamos vivendo. Então esses 3 pontos a gente precisa deixar muito claro aqui para a gente.
essa diversidade que nós vivemos, a cultura, tudo isso, irmãos, tem influenciado. Olha, e eu vou dizer para vocês uma coisa: como é difícil. Eu, há algum tempo atrás, estava numa sala de aula e crianças do ensino médio, ou seja, já estão se preparando para o 3º grau, e eu fiquei assim, abismado, de ver, irmãos, como o sistema está moldando. As autoridades não podem mais chamar a atenção. Sabia disso? Não pode mais chamar a atenção. As crianças entram com jogo de baralho. O professor falou: hoje vamos trabalhar em grupo. Eles formam um grupo e começam a jogar truco. E aí, o professor fala: vamos fazer tal trabalho. E eles estão lá, irmão. 6. Vai. Aí o professor falou: forma grupo. E tinha um lá que não queria formar grupo. Eu fui lá, eu era assistente do professor, falei: forma o grupo, por gentileza. O moleque falou assim: quem é você para mandar formar grupo? Aí, varão, dá vontade de você fazer igual o Michael Douglas lá num Dia de Fúria. Irmãos, não tem mais respeito. O sistema está moldando e nós, como cristãos, precisamos trabalhar, precisamos compreender, precisamos abraçar, precisamos amar essas pessoas, o que se torna uma outra tarefa. Porque praticamente é contra tudo que a gente crê, é praticamente contra tudo que o cristianismo ensina. A destruição dos valores judaico-cristãos, elas são muitas hoje, que nós percebemos. Eu estava vendo uma reportagem essa semana, um pai foi a uma escola em Santa Catarina, se não me engano, não vai me falhar aqui a memória, foi no Paraná, foi lá na região sul. A professora pediu que fizesse um trabalho sobre uma determinada personalidade contemporânea. E ele fez, de um famoso jovem senador da República. E colocou lá no mural. A diretora mandou tirar. Porque daquele senador ali não podia fazer o trabalho. Quer dizer, a ideologia política pregada dentro da escola, o pai da criança foi lá. Foi lá e disse que ia brigar, ia conseguir os direitos dele e tal, não sei o quê. Então, irmãos, olha só que mundo que nós estamos vivendo. Olha que mundo que nós estamos vivendo. Então, é de bom juízo que vocês que me acompanham tomem cuidado com aquilo que vocês falam, porque você pode ter problemas. Vocês podem ter problemas. Esse é um alerta para nós que precisamos desse alerta. Valeu o alerta? Amém? Então agora vamos falar sobre Jesus. Alerta dado, vamos falar sobre Jesus. O sistema está terrível. As pessoas estão sendo produzidas pelo sistema. Mas nós, como cristãos, temos uma fala de Jesus. Ele disse: vocês são sal da terra e luz do mundo. E ele disse: se o sal perdeu o seu sabor, ele não presta para mais nada, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Já expliquei para vocês que naquela época o sal ruim, ele era jogado nas ruelas de Jerusalém durante a época de inverno para ajudar o trânsito das pessoas e para ajudar a derreter a neve. Então nós somos sal da terra, irmãos. O sal, ele tem uma função de purificar e de não deixar estragar os alimentos. Por exemplo, quem já comeu carne seca? Carne seca é bom, né, irmão? É preservada no sal.
e não estraga, e é fora da geladeira. Essa é a função do sal. Então nós também somos sal. O apóstolo Paulo diz que nós deveríamos brilhar como luzeiros em uma geração pervertida e deturpada. É o que nós estamos vivendo hoje, irmãos. Uma geração pervertida e deturpada. E não adianta você ficar nervoso. Você tem que ser sal. Você tem que ser luz. O seu filho vai chegar em casa com alguns conceitos que você vai começar a ficar com a pulga atrás da orelha. Já aconteceu com algum pai aqui? Levanta a mão se já aconteceu. O filho chegar em casa com as conversas estranhas ao que você ensina e aos seus padrões. Já aconteceu com algum de vocês? Que ele aprendeu lá na escola? Não? Que bom. Mas vai acontecer, irmão. Vai acontecer. Ele vai chegar em casa contando uma historinha, entendeu? E você tem que estar preparado. Você entendeu? Tem que estar preparado 2 vezes. Primeiro, para você poder ajudar a formação dele, que aquilo ali não faz parte do caráter e da vida dele. Segundo, para ajudá-lo a não criar um problema lá junto com o professor, porque se ele chegar lá e falar, meu pai falou que isso daqui não é desse jeito, você vai ser chamado lá para explicar por que você falou que isso não é desse jeito. E aí, você vai sair como preconceituoso, até um processinho você pode pegar. Então temos que tomar bastante cuidado. Jesus, ele vivia em uma época também, irmãos, onde haviam os preconceitos, onde haviam tabus, onde haviam problemas que a sociedade, ela ficava o tempo inteiro de olho em Jesus. Mas Jesus, ele só tinha uma fala, e essa fala que eu acho legal em Jesus, irmãos, que era a fala do amor. Então, vai aqui para vocês também. Cuidado com preconceitos. Cuidado com preconceitos. Guarda essa fala. Preconceitos, conceitos formados antes. A nossa vida, ela é cheia de preconceitos. Porque tudo que nós sabemos são conceitos que nós recebemos anteriormente. E tem horas que a gente precisa ficar com os conceitos apenas para nós. Não dá para colocar esses conceitos para outras pessoas. Então temos que tomar cuidado. Jesus, ele era uma pessoa assim muito tranquila em relação aos preconceitos, até porque ele não tinha preconceito. Jesus, ele era uma pessoa assim muito, vamos dizer assim, muito livre. E a discricionariedade de Jesus incomodava as pessoas. Mas tinha uma coisa: Jesus sabia quem ele era. Jesus tinha identidade. E é isso que eu preciso ajudar vocês a entenderem. Terem identidade como cristãos. Nós não podemos, irmãos, ter uma forma de identidade do camaleão. O cristão, ele tem que ter identidade. Presta atenção por que é difícil hoje. Você tem que ter identidade. Você tem que preservar os seus valores. Mas ao mesmo tempo que você não os negocia, você tem que ter abraço para quem não pensa igual a você. E aí eu pergunto, é fácil? Não é fácil. Então vejam como nós precisamos reciclar, ressignificar o nosso pensamento como cristãos. Precisamos fazer isso. Eu ainda sou do tempo que crente não podia fazer nada. Crente não podia cortar o cabelo, crente não podia usar batom. Gosta de usar batom, irmãzinha? É bom, né? Então, se fosse crente há uns anos atrás, não ia poder não, viu, varão? Crente não podia passar lá pelo bar, que nem o irmãozinho passava logo cedo, olhando. Entendeu? A coisa mudou, irmãos. Oi? Televisão, crente também não podia assistir. Eu sou desse tempo aí.
Só que as coisas foram mudando. Aí o que acontece? Onde é que está a questão da identidade? Eu tenho que saber que tipo de mudança foi boa para mim, que não bate de frente com os meus valores, mas que ao mesmo tempo essas mudanças, elas estão afetando a vida de outras pessoas. O Eduardo, ele falou sobre a questão da televisão. Você vê, a televisão, no tempo que eu assistia, que já faz muitos anos que eu não assisto televisão. Aliás, televisão para mim não faz falta nenhuma, graças a Deus. No tempo da televisão, irmãos, nós tínhamos uma emissora que é campeã de produção de novelas, né? Se você pegar as novelas da década de 70, pedacinho da década de 80, você vai ver que baseava-se em uma dramaturgia aparentemente sem intenção. Aparentemente sem intenção. Quem assistiu aqui a novela Cavalo de Aço? Irmã Pompeia, o Carlinhos. Mas você sabe que passou essa novela, né, varão? Ah, legal. Fala uma antes dessa daí pra mim, Carlinhos. Que eu só lembro dessa. Eu comecei a assistir novela daí pra frente, varão. Daí pra frente. Pra trás eu não lembro. Então... os irmãos ficam com medo de entregar a idade, varão. Quer ver outra que ele assistiu? Selva de Pedra. Essa já é nova, a Tieta já é nova. Selva de Pedra. Né, irmã Pompeia? Bonita também. Então, irmãos, as dramaturgias antigas, elas não tinham, assim, uma ideologia para a sociedade. Só que se você analisar, eu disse que tem um dono do sistema. Está todo mundo comigo nessa visão? Tem um dono do sistema. E o dono do sistema, ele precisa fazer que a informação chegue até você. Então ele tem que entrar na sua casa, e ele entra através da televisão. Por isso que os crentes não gostavam que assistia televisão. Naquela época já tinha crente inteligente. Mas depois o dono do sistema falou para os crentes, que foram morrendo os crentes inteligentes, foi nascendo uma geração de crente medíocre, que não conheceu a José, né, como diz a Bíblia. Foi nascendo uma geração de crente medíocre, e aí liberaram a televisão, aí o crente pode assistir. Então, o que acontece, irmão? Hoje, se você não for muito seletivo em relação ao que você assiste na televisão, e os seus filhos, você vai estar entregando seus filhos para o sistema. Existem certas ideologias hoje que são temas de novela. Todo mundo sabe do que eu estou falando? Eu não preciso nem falar, porque se eu falar aqui vão querer me processar. Ideologias que são temas de novela, irmão. É difícil você ver uma novela hoje que não tenha determinado segmento que se tornou comum para a sociedade. Se tornou comum, então tem que ter. É um problema muito sério. É um problema muito sério. E a gente tem que ter imparcialidade para trabalhar com isso. No meu caso, irmãos, é bastante difícil e a gente tem que se adaptar, tem que entender, tem que abraçar e tem que ajudar. Porque a gente está dentro de um sistema. Não tem jeito. Ah, mas eu não concordo com isso, ancião. Tá bom, irmão. Se você não concorda, é um problema seu. Tem um monte de coisa que eu não concordo. Mas eu tenho que aceitar. Por exemplo, eu me lembro que há alguns anos atrás, tinha um determinado pastor, e ele deu uma entrevista em uma revista famosa. E foi logo na ocasião em que estava se desenvolvendo a questão da legalização do relacionamento homoafetivo. Foi logo nessa ocasião.
E ele tem uma igreja grande. Eu conheço ele, a igreja dele também é única, é assim como a nossa, é separada. Mas a igreja dele é grande. E ele deu uma entrevista em uma determinada revista famosa, falando sobre a questão do casamento homoafetivo. E entre outras coisas que ele disse, a ideia não era se ele era a favor ou contra. Mas depois, você sabe que quem gosta de crente é só Jesus, né, irmão? Os crentes pegaram essa matéria. Na verdade, o que ele fez foi utilizar-se do conhecimento filosófico que ele tem e mostrar que isto seria válido por uma questão de herança, por uma questão de divisão de bens entre vivos. E aí pegaram a fala dele e distorceram toda a fala dele, dizendo que o pastor ele estava apoiando aquilo. E aí, irmãos, vejam só como nós temos que aprender a enfrentar situações. O mundo está mudando, irmãos. Por exemplo, eu estou no 3º ano de Direito. A Débora já estudou, não sei se teve sucessão familiar. Direito de família hoje, irmãos, as composições das famílias mudaram. Não é mais do jeito que a gente pensava que era. Então, por exemplo, qual é a postura de um advogado hoje em relação a fazer uma união estável homoafetiva? Ele não tem que colocar a opinião dele, ele simplesmente tem que fazer. É simples assim. É um documento exigido hoje por lei, concedido pelo nosso Congresso Nacional, e que deve ser feito. Então a gente tem que tomar muito cuidado para entender o que são os nossos valores e o que são os valores colocados dentro da legislação. Porque senão você acaba errando e, conforme eu disse, você acaba deixando, inclusive, de apresentar Jesus para essa pessoa. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque eu fico analisando Jesus, e Jesus, irmãos, ele não tinha problema. É isso que eu quero que você saia daqui hoje sabendo disso daqui. Jesus não tinha problema. Jesus lidava com as pessoas, independentemente do problema delas. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha. Abre aí para mim, por gentileza, querida. Lucas 14, do 1 até o 5. Lucas 14, do 1 até o 5. Está escrito assim: certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. À frente dele estava um homem doente, com o corpo inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos na lei: é permitido ou não curar no sábado? Eles, porém, ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Então ele lhes respondeu: se um de vocês tiver um filho ou um boi, e este cair em um poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? Então, tá bom. Irmão, dá uma olhadinha, que coisa interessante. Eu quero mostrar para vocês Jesus, religião e nós. É isso que eu quero que a gente tenha como foco aqui nessa pregação. Jesus, religião e nós. O cidadão está lá, está doente. É sábado. A lei diz que não pode curar no sábado. Era o que a lei dizia. Tinha proibição. Mas Jesus vai lá e cura o homem. O que é que induziu Jesus a curar o homem? O amor, irmãos. Jesus não tinha muito problema com esse negócio de ficar guardando lei, até porque ele próprio veio cumprir a lei. Então toda a lei estava se cumprindo nele. Então o amor induz Jesus a curar o homem. Mas agora olhe a religião. Eu estou falando de Jesus, vou falar da religião e vou falar de nós em cada passagem. Olha a religião.
Mas espera aí, que negócio é esse de curar no sábado? Está escrito na lei que não pode curar no sábado. Quem conseguiu notar a diferença do pensamento de Jesus para o pensamento da religião? Posso ouvir um amém? O pensamento de Jesus, ele era norteado pelo amor. O pensamento da religião é norteado pelo legalismo. E isso, irmãos, vale hoje. E como vale? Eu citei aqui a semana passada que eu tenho verdadeira aversão à religião. Recebi críticas. Então, eu quero aproveitar e reafirmar o que eu disse. Eu tenho aversão à religião. Eu gosto muito de Jesus. De religião, irmão, eu estou fora. Porque a religião, o que ela faz é simplesmente tentar te colocar dentro de um molde. Preste atenção. Dentro de um molde do sistema. E o sistema, ele tem dono. E quem é o dono do sistema? É o diabo. A religião tenta te pôr dentro de um molde. Se você não pensar igual à religião, se você não pensar da mesma maneira que o grupo que você frequenta, você já é uma carta fora do baralho. Isso é religião. E Jesus não está preocupado com isso, irmão. Jesus está preocupado com a questão do amor. O mundo estava caindo para o lado de Jesus. Jesus estava pouquíssimo preocupado. Ele caiu aqui, ele fazia assim, ó. E continuava pregando. Agora eu aceito um golinho de café, por gentileza. E continuava pregando. Caía desse lado, Jesus vinha um pouquinho mais para trás e continuava pregando. Jesus não se importava, irmãos. O que norteava Jesus era o amor. Fui claro? A religião é má. O que norteia a religião são interesses. Irmão, ó, não seja ingênuo. Não seja ingênuo. Pare e preste atenção comigo. Essa semana eu peguei uma notícia sobre um pastor de um campo de igreja, né? Obrigado, querida. Eu peguei uma notícia sobre um pastor de campo de igreja que o cara ganhava 150 mil reais para cuidar, acho que de 40, 50 igrejas, 150 mil reais. E aí eu pergunto, irmão, de onde é que sai esse dinheiro aí? E a mulher dele, que era missionária, ganhava 77. De onde que sai esse dinheiro aí? Sai do bolso do povo. Então a religião, ela é cheia de interesses. Não se iluda, sabe? Esse negócio, ai, fulano, aquele homem santo de Deus. Irmão, eu preguei semana passada. Homem santo de Deus, você vai conhecer lá no tribunal de Cristo. Quando você chega lá, você me vê lá, você vai falar, esse aqui era um homem santo de Deus. É assim que funciona a coisa. E nós? Falei de Jesus, falei da religião e vou falar de nós agora. O que é que deve nortear a nossa vida, irmãos? Bom, a religião é norteada pelos interesses. Jesus era norteado pelo amor. E nós somos norteados por qual desses dois? Pelo interesse, pelo amor, né, irmão? Eu estava conversando com o irmão Belos essa semana. Tem dois irmãos que eu converso bastante aqui. Porque eles me ligam e eu ligo para eles também. Porque ultimamente eu estou assim, irmão. Se ligar para mim, eu ligo. Se não ligar, é porque às vezes o irmão está muito ocupado. E aí eu não posso atrapalhar, né? O pastor Johnny também eu falo com ele sempre. Pastor Felipe eu não falo, porque o pastor Felipe trabalha em departamento enrolado. É difícil. Então, tem que dar graças a Deus quando ele consegue vir para a igreja, que é o seu esforço que ele faz para isso aí. Então, irmãos, é assim, ó. A gente estava conversando, e eu quero que vocês pensem bem nisso aqui que eu vou falar agora. Você já prestou atenção que as pessoas só te ligam quando têm interesses? Irmão, é difícil que nem, por exemplo, eu dou muita risada mal bela, a gente conversa bastante. A gente liga, irmão, assim,
para não pedir nada para ninguém, só pelo prazer de falar e dar risada. Só. Irmão Mário lá de Valinhos também, eu converso bastante com ele. Irmão, isso aí precisa acontecer de novo entre nós. Sabe? Oi, Eduardo, tá bem? Tá tudo jóia. O que você precisa? Nada, irmão, só liguei para saber como é que você estava. Só isso. Às vezes aquele irmão está precisando só de um alô. Então, irmãos, isso faz parte de amor. Os fariseus eram legalistas e interesseiros. A religião é legalista e ela é... E o amor de Jesus encontrou aquele homem que estava doente. E o nosso amor tem que encontrar pessoas quando estas também necessitam. É assim que funciona para o cristão. Não devemos nos preocupar apenas com aquilo que nos interessa. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Ficou claro isso aí, irmãos? Então, muito bem. Vamos prosseguir. Vamos agora dar uma olhadinha, querida, no livro de João, capítulo 8, versículo 4 até o 10. O objetivo dessa pregação é mostrar para você onde você pode se encontrar com Jesus e menos religiosidade. Essa é a ideia, tá bom? Porque se você começar a pegar essa visão, tá pegando a visão, varão? Tá, né? Se você começar a pegar essa visão, irmão, você vai ver que a coisa vai andar certinho na sua vida, você vai ficar tranquilo. Vamos lá, João 8, de 4 a 10. Põe do 1, irmão, eu não gosto de pegar o negócio do começo não, do fim não. Põe no 1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo. Todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se sentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em ato de adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida no ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E você, o que tem a dizer? Eles estavam usando essa pergunta para testá-lo, a fim de terem fundamento para acusá-lo. Jesus, porém, inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Ele inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram, acusados pela consciência, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que Jesus ficou só com a mulher, que estava diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Jesus declarou: Eu também não a condeno. Vá e de agora em diante abandone a sua vida de pecado. Irmão, olha que interessante. Eu acho esse relato assim fantástico. Sabia que a minha seita preferida tirou esse texto da Bíblia? Parece absurdo? Tirou. Tirou porque esse texto aqui é um Jesus que não é o Jesus da religião. Esse Jesus aqui é o Jesus que eu conheço. O da religião ia colocar essa mulher de disciplina. O da religião ia pregar o nome dela. O da religião, vixe Maria, só Jesus na causa. Aí tem o crente mais crente que vai dizer: o pastor fala Virgem Maria. Você acredita que teve um idiota, rapaz, uma vez? Não, sem brincadeira. Mas eu vou te falar, mas eu tenho que dar risada. Teve um idiota uma vez que pegou um corte meu do vídeo. Pegou um corte meu de um vídeo, que eu brinquei assim, e colocou assim na internet: pastor invoca a Virgem Maria durante o culto. Eu olhei e falei: mas eu te falava, rapaz, tem uns caras que querem viver a minha vida, eu nunca vi isso aí.
Se os caras soubessem como é que a minha vida é difícil, varão, só Jesus. Vamos voltar para a história. Eu gosto muito dessa passagem, irmãos, porque assim, ela é muito rica, essa passagem, para você entender. O que acontece? Ó, volta lá no versículo 1 para a gente ir falando. Os irmãos vão acompanhando. Aqui tem alguns detalhes interessantes nessa passagem que precisam ser explicados. Primeiro, a mulher, Jesus está pregando, tal, aí a gente chega lá no 4 agora, por favor. O pessoal, os mestres da lei, chegaram com uma mulher e disse que a mulher foi pega no próprio ato do adultério. Aqui nós temos alguns problemas para você ver, irmãos. Quem quer fazer alguma coisa encontra o meio, quem não quer encontra uma desculpa. Isso vale tanto para acusar quanto para beneficiar. Para acusar, esses caras pegaram a mulher, segundo eles, no próprio ato do adultério. Então essa mulher, imagine, ela estava semi-despida. Talvez ela saiu dali se enrolando em lençóis, não é? Humilhada, sendo levada por aqueles homens. Pare e pensa, faça esse quadro junto comigo. E agora a gente precisa entregar essa mulher lá para o mestre. Já que o mestre é muito sabido e a gente precisa pegar ele, vamos levá-la. Quando ela chega lá, o mestre está lá tranquilo, ensinando, como sempre. Mestre, olha, essa mulher foi pega no próprio ato do adultério. Uma coisa que eu acho assim fantástica em Jesus, irmão. Mas eu leio os evangelhos assim com uma clareza que o Espírito Santo de Deus me dá, que eu acho incrível. Primeira coisa, se fosse um religioso, eu vou fazer esse quadro com um religioso, um pastor religioso. Vamos fazer o quadro com o pastor religioso. No lugar de mestre vai entrar o pastor religioso. E disseram ao pastor: pastor, essa mulher foi surpreendida no ato de adultério. Próximo. Antes deles continuarem argumentando: pastor, ó, essa mulher foi pega no ato do adultério. Ó a conversa do pastor. Mas a irmã estava adulterando com quem? Onde que a irmã estava adulterando? Quanto tempo tem que a irmã está adulterando? Percebeu? Os meandros, a vida pessoal da pessoa é mais interessante do que o problema. Agora, olha de Jesus. Mestre, essa mulher foi surpreendida no próprio ato do adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E você, o que tem a dizer? Resposta: eles estavam usando isso a fim de testá-lo. O pastor, porém, disse: ela vai ter que entrar de disciplina. E o varão que estava junto com ela também entrará. E a irmã também terá que conversar com o seu marido sobre esse assunto, porque senão eu irei conversar. Esse é o pastor. E depois ele vai chegar na igreja e vai dizer: Deus me revelou que tem irmã que laçá e o cã Barabachédia, que está em ato de adultério. Aí a igreja, irmão, ela dá uma cambalhota assim, tipo, no primeiro Iucã Barabachédia, o cara já dá uma rajada. Aí depois aparece a irmã disciplinada. Aí a nave da igreja diz: o homem de Deus teve a revelação. Quem já viu isso aqui? É assim, irmãos. É assim. Todo mundo sabe quem é, né? Porque a irmã vai contar. Ela vai contar.
E depois ela vai ser disciplinada, vai lá em cima do púlpito. Agora vamos ver Jesus resolvendo esse problema. Você entendeu como é que a religião resolve? Vocês ainda querem ficar na religião? Eu estou fora desse negócio, irmão. Vamos ver Jesus, como é que Jesus resolve. Jesus, porém, inclinou-se e começou a escrever no chão. Mestre, essa mulher foi pega no ato do adultério. E aí, vamos lá, vamos meter pedra nela. Moisés falou que tem que apedrejar. Olha a serenidade de Jesus, irmãos. Que eu quero que você entenda que Jesus é sereno assim, quando você peca. Quando você erra, Jesus ele faz assim, ó. Senta no chão, sussurra, calmo. Vamos analisar. Mestre, e aí, o que a gente faz? E Jesus continuou escrevendo. Vocês estão conseguindo enxergar a diferença de Jesus para a religião? E aí, irmão? Jesus que é Deus, né? Ele sabe que os caras estão mais sujos que pau de galinheiro. Porque pensa numa turminha difícil, irmão, que nem Jesus gostava deles. Eram os fariseus. Ô racinha ruim, rapaz. Mas eles estão querendo pegar Jesus. E aí Jesus fala assim, ó. Jesus levanta. Quem tiver sem pecado, atira a primeira pedra nela. Já que Moisés mandou apedrejar pecadores, e eu estou diante aqui de um monte de pecador, e tipo assim, e eu conheço o pecado de vocês, então pode atirar a primeira pedra. E voltou para continuar escrevendo. Tranquilo. Mas eu acho assim, é de uma excelência tão grande essa passagem bíblica com Jesus, que assim, irmão, é o que Paulo disse. O amor de Cristo nos constrange. É envergonhador para nós isso aqui. É envergonhador. Porque nós somos rápidos em julgar. Nós somos iguais a esses caras aí, ó. A gente quer julgar rápido. A gente quer apedrejar. A gente quer pôr o cara em disciplina. A gente quer encontrar o amigo mais próximo para contar. Porque a língua do crente, ela coça, irmão. A língua do crente começa aquela coceirinha. E o crente, ai meu Deus, a quem que eu vou contar? Já coçou a língua alguma vez, irmãzinha? Já? Eu gosto dessa irmã que ela é sincera, rapaz. Ela não mente, não. Você pode perguntar as coisas para ela que ela responde. Você também já coçou a língua, irmã? Já coçou a língua também? Já, né? Não tem jeito, irmão. Quem disser que não coçou a língua ainda para contar um pecado dos outros, é mentiroso. E a verdade não está nele. Esse aí a língua dele vive coçando, irmã. Esse aí ela deu um toque, ó. Tipo assim, esse aqui, ó. Então, irmãos, Jesus volta. Aquele jeito de Jesus. Vai escrever no chão. Tipo, cara, isso aqui para mim é uma coisa que é tão normal dentro desse sistema religioso judaico, que esses caras são tão hipócritas, que eles todos estão fazendo a mesma coisa, a única diferença é que ninguém pegou. Mulher, aí eu imagino agora Jesus levantando-se e a mulher está jogada no chão, né? Eu não consigo entender Jesus olhando aquela mulher caída no chão e falando para ela. Eu entendo Jesus dando a mão para ela, levantando a mulher, erguendo a mulher e olhando para ela. Filha, cadê o pessoal que estava te atacando? Foram embora. Ninguém te condenou? Não. Tampouco eu te condeno. Vai embora. Deixa essa vida de pecado. Larga esse cara para lá e toca a sua vida. Irmãos, olha só que coisa. Que Jesus maravilhoso. Esse é o Jesus da Bíblia. E é o Jesus que nós precisamos seguir. Qual foi a diferença de Jesus, de novo, para a religião? O amor. Aquela mulher, ela foi encontrada pelo amor de Jesus. Aquele pessoal que chegou todo mundo com pedra, porque chegou todo mundo de pedra na mão. Imagina o cara largando a pedra, saindo de fininho.
diz que os mais velhos começaram a sair, porque aqueles com a barba branca eram os mais sem vergonha, irmão. Irmã. Todos olharam para mim e para o irmão Belo. Varão. Os mais velhos, irmãos, que tinha pecado a mais somado na conta, foram os primeiros. Tipo, aqui não vai dar para mim não esse negócio. Vai que o meu vizinho aqui falou, você jogou uma pedra lá e a semana passada você estava pulando o muro, hein, velho? Aí ficava ruim, né? A mulher foi encontrada pelo amor de Jesus. Aqui Jesus quebrou um tabu, irmãos. Porque ele era o dono da lei. Tinha que apedrejar mesmo. Essa era a lei. Só que Jesus, ele vem para mostrar o espírito da lei. E o único que podia tirar uma pedra da mulher era Jesus. Só Jesus que podia. Porque ele falou, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Só Jesus podia, ninguém mais. Ele perdoou a mulher, porque ele amou a mulher. Falei de Jesus, mostrei o pensamento da religião, e agora nós vamos para nós. Qual é a nossa atitude, irmãos, quando algum dos nossos irmãos erra? Qual é a nossa atitude? Será que é afastar-nos da comunidade? Vou embora. O irmão Jailson, pisada na bola que o irmão Jailson deu. Não dá não, irmão. É essa a nossa atitude? Eu vou embora. Não dá mais certo. Irmãos, o amor deve fazer com que nós abracemos aquele irmão. Quebrar o tabu. Tem uma coisa que me deixa muito triste com crente. É o seguinte, irmão. Na minha seita preferida também era assim. Lá quando você começava a passar por um problema, todo mundo te largava. Todo mundo te abandonava. Sabia? Porque eles tinham medo de ter reflexos. Dentro de algumas igrejas acontece a mesma coisa. E aqui, irmãos, eu estou ensinando a vocês a não serem assim. E quem me ouve pela internet também, que faz parte dessa grande igreja do Senhor Jesus. Quando a pessoa passa por problema, irmão, é que você deve, não é especular o problema dela, para a linguinha não ficar coçando. Você tem que mandar uma mensagem para ela assim: irmão, irmã, estou sabendo que você passa por problemas difíceis. Se precisar, conte comigo. Isso aí é procedimento cristão. Só. Porque tem uns que são curiosos, irmã. Você coloca assim: irmão, estou sabendo que você está passando por uma situação difícil. Se desejar falar sobre a situação, estou aqui. Né? Aí ele pega a situação do outro, ele já dá logo um cola, varão. Cola. Varão do céu, você não acredita. Olha o que fulana me falou agora. Tipo, tá lá. É desse jeito, irmão. Isso é falta de amor. Jesus não faria isso aí nunca. Esquece isso. Jesus jamais faria isso, irmãos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mas vocês estão entendendo de verdade ou vocês estão só ouvindo o que eu estou falando? Amém? É assim que Jesus trata, irmão. Irmão, eu falo com muitas e muitas pessoas na internet. Já ajudei muita gente aqui na igreja pela graça e pela misericórdia de Deus. Só que é o seguinte, eu procuro imitar Jesus nisso aqui. O negócio bate no meu peito e fica. Acabou. 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 Não tem conversa. Vida dos outros é sagrada.
E quem quer falar da sua própria vida, seja comigo, seja com o pastor Johnny, com o pastor Felipe, com o pastor Roberto, eu também não faço questão de inquirir deles o problema. Se eles, na sabedoria que Deus deu a eles, desejarem resolver o problema por conta própria, que resolvam. Se precisar de mim, vai bater aqui e vai ficar, é como se não tivesse falado nada com ninguém. E assim vocês também têm que ser como pastores, junto comigo. Entendeu? Amém, irmão? Então, para mim, o irmão pode falar à vontade. Vamos falar. Mesma coisa de separar num poste e começar a falar com um poste. A única diferença é que eu posso te dar um conselho, o poste não pode. Então, irmãos, o amor deve nortear os nossos relacionamentos. Deve nortear os nossos relacionamentos. A gente tem que tomar cuidado, irmãos. Mas muito cuidado, sabe? Porque é assim, eu acho super deselegante você tratar da vida de outras pessoas. Muito deselegante, muito feio, sabe? Vamos colocar agora, irmã, mais um exemplo de amor de Jesus. Jesus e religião. Todo mundo está conseguindo separar na sua cabeça? Se eu pedisse assim, faz um quadro, divide Jesus desse lado e religião do outro. Todo mundo está conseguindo separar o que eu estou fazendo? Amém? Então é isso aí. Então vamos prosseguindo. Vamos lá. João capítulo 4. Versículo de 7 até o 14. Nisso, aqui é a história que Jesus tem que passar em Samaria, tal, ele para lá no poço de Jacó. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Ela perguntou isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está te pedindo água, você teria pedido e ele lhe daria água da vida. A mulher disse, o Senhor não tem com que tirar água, o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Irmãos, olha só, essa aqui é outra passagem assim encantadora, que eu gosto demais. Porque mostra um outro Jesus, que não é o Jesus dos crucifixos, não é o Jesus dos altares, não é o Jesus das igrejas, é o Jesus da Bíblia, é o Jesus que está no céu, vivo. E aí, irmão, olha só, eles estão em zona samaritana. Estão em zona samaritana. Samaritano, desde o ano 722, presta atenção nisso aqui, irmão, 700 anos de rixa. Geração após geração. Rixa do samaritano com os judeus. Aquele povo ali guarda uma mágoa, irmão. 700 anos, já pensou? A gente briga hoje, daqui 700 anos seus parentes estão tudo brigado com o meu ainda. É mole, velho. Então, Jesus, ele sabe, o texto diz que era necessário ele passar por Samaria. E ele tinha que passar por Samaria porque ele tinha que operar a salvação em Samaria. E ele chega lá, irmão, senta no poço, tal, tranquilo, lá vem aquela mulher, próximo do meio-dia para tirar água. E Jesus fala com a mulher fala, não é possível. Judeu falando comigo. Irmão, olha só. O amor de Jesus e a falta de preconceito de Jesus. Só para você entender no final desse relato aqui, aquela aldeia todinha foi salva dos samaritanos. Eles acreditaram em Jesus. Mas olha por quê. Primeiro, porque Jesus não teve preconceito. Segundo, porque o amor de Jesus por aquela mulher foi maior do que a briga dos judeus e samaritanos durante mais de 700 anos. O senhor é judeu e o senhor me pede para beber água, tal, eu não estou entendendo nada. Nisso os discípulos tinham ido comprar comida, porque os discípulos de Jesus, pensa numa turminha que não prestava também, irmão. Tudo judeu preconceituoso. Todos preconceituosos. Quando os discípulos chegam, está Jesus conversando com a mulher, e ficaram assustados. Tipo, ué,
Será que o mestre não está a par da nossa briga, que não pode ficar conversando com essa mulher, não sei mais o quê? Irmão, Jesus estava pouco preocupado. Sabe aquela fala? O amigo do meu amigo é meu amigo, e o inimigo do meu inimigo é meu inimigo? E o inimigo do meu amigo é meu inimigo? Jesus não tinha isso aí com ele, não. Jesus agora, ele vai, fala com a mulher, prega para a mulher é salva. Outra coisa que eu acho assim legal nesse relato, é que não vai dar, eu já preguei esse relato, quem quiser acha lá na playlist de João que tem. Você vai ver alguns detalhes que eu falo. Outra coisa que eu acho legal, irmão, Jesus, ele não se metia na vida de ninguém. Isso é uma característica que eu acho que a gente tem que imitar em Jesus, sabia? Ele não se metia na vida do povo. Ele fala assim para a mulher, ó, faz o seguinte, vai lá e chama seu marido. Você lembra qual que é a resposta da mulher? A mulher fala assim, eu não tenho marido. E ele fala assim, ele falou bem, falou a verdade. Você não tem marido porque você já viveu com 4 e esse que você está agora não é seu marido. É isso mesmo, você tem razão. Mas Jesus não se meteu na vida dela. Jesus não falou assim, filha, ó o pastor religioso. Vamos ao pastor religioso novamente. Jesus aqui e o pastor. Pastor passando próximo à zona de prostituição. Pastor passando próximo, tal. Casa de prostituição. Pastor para beber um copo de água. O diácono está vindo atrás. Olha o diácono. Ficar daqui para ver se o pastor vai entrar ou não. Será que o pastor entra? Entra ou não entra? Aí o pastor fica ali bebendo água e de repente o pastor decide falar do amor de Deus para aquela moça que está ali fazendo serviços externos. E aí o pastor fala com ela, tal, não sei o quê. E aí ele fala assim, você é casada? Aí lógico que ela deve ser amaziada, deve ter alguma coisa, né? Aí ela fala assim, não sou não. Dali a pouco chega um cara e abraça ela, tal, e tá ali, e não é um cliente, o pastor desconfia que é um caso dela. Aí é o pastor, o cara vai embora, mas você falou que não era casada, tal, não sei o quê. É melhor eu ir embora. Tá aí o folhetinho do amor de Deus para você. Olha o Jesus da Bíblia como é que faz. Chama seu marido. Ah, eu não tenho marido. Tá certo, você não tem marido não. Você já teve 4, esse daqui não é seu marido, mas vamos tocar o barco. Vamos tocar o barco, vou te dar salvação. Na igreja, ai pastor, eu sou amaziada. Então a irmã não pode tomar santa ceia. O Jesus da Bíblia fala assim, tem que comer da minha carne e do meu sangue, senão não tem parte comigo. Vocês entendem como Jesus da Bíblia é diferente, irmão? Os caras não gostam que eu prego isso. Eles não gostam que eu prego, porque quebra o sistema religioso, né? Mas esse é o Jesus da Bíblia, sem interpretação, né? Aquele diálogo que aparentemente era impossível entre Jesus e aquela mulher, ele torna-se possível para a salvação de todos aqueles samaritanos. E Jesus falou, vou dar água viva para você. E deu, que a água viva era o próprio Senhor Jesus. Novamente, irmãos, a religião não pode falar. Jesus, eu vou falar. Os discípulos, Senhor, está violando a religião. Vocês não sabem o que vocês estão falando. Parem de preconceitos. Funciona assim com Jesus, irmãos. Então, na dúvida, qual é o remédio que eu dou para você? Na dúvida, irmão, quebre os tabus. Na dúvida, imite a Jesus. Abrace, ame. Essa é a regra do cristianismo. Hoje nós estamos tendo muitos ataques da parte do pessoal extremista, porque dentro da igreja evangélica, irmãos, eu não sei se vocês sabem, mas nós também temos os xiitas e os sunitas, né? Os mais extremistas e os menos extremistas. Como diz a Rose, são os 8 ou os 80. A gente tem. Né? Se você pegar aqueles que são xiitas mesmo, aquele pessoal extremista, na sua reta, irmão, você está perdido. Então, sai fora do extremismo. Equilíbrio é a palavra de ordem.
Algumas igrejas agora, eu não sei se vocês já ouviram falar, chamam-se igrejas inclusivas. Já ouviram falar nisso? Igrejas inclusivas. Essas igrejas, elas têm uma facilidade maior de receber pessoas com ideologia sexual diferente. Tá? E essas igrejas são muito atacadas por causa disso. São muito atacadas por causa disso. Porque dizem, né, que os pastores estão dando apoio ao pecado, e não sei mais o que, e não sei mais o que. Irmãos, olha, eu vou ser franco para vocês em uma coisa. Vou ser franco para vocês. Eu aprendi uma vez com uma pregação, acho que foi do Dr. Shedd. Eu acho que foi do Dr. Shedd essa pregação. E uma das expressões que ele falou foi o seguinte, irmãos: onde Jesus chega, os altares caem. O que é isso? Onde Jesus chega, existem mudanças na vida da pessoa. Então, por exemplo, se pessoas com uma visão sexual diferente começarem a frequentar a nossa igreja, como é que nós devemos agir? Igual aos fariseus ou devemos agir igual a Jesus? Não, vamos ter que agir igual a Jesus, irmão. Sem preconceito. Sem preconceito. O cara vai pro churrasquinho com a gente, a mesma coisa. Se o irmão do boteco tivesse aqui, ia pro boteco com o irmão, né? Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Os irmãos estão entendendo como está sério o negócio? Em virtude do que eu comecei a falar? A gente não pode ter discriminação, irmãos. A gente não pode ter preconceito de cor, raça, credo, religião. Não pode. É o que Jesus faz aqui. Jesus, ele era fantástico, irmãos, assim, não dá para definir Jesus. Eu sou apaixonado por Jesus. Esses dias me perguntaram essa questão da homossexualidade. Ai, pastor, não sei o que, tal. E aí, irmãos, me veio uma palavra que eu acho que foi do Espírito Santo. Eu falei assim, irmão, ó, eu já tentei ver Jesus tratar desse assunto aí, eu não achei. E no dia de Jesus, tinha um montão. Tinha muitas pessoas com opção sexual diferente nos dias de Jesus. E eu não vi Jesus tratar. Então eu não sei o que eu vou fazer. Ah, mas você tem um montão de texto bíblico, de princípios, tal. Bom, irmão, aí é uma questão que o irmão tem que pegar, ler, pegar para si e tocar a vida. Entende? Não posso, como operador do direito ou como professor, ter essa visão preconceituosa, nem como pastor. Não posso. O que nós temos que fazer é abraçar a pessoa. Só. Os irmãos acham que eu estou liberal demais ou eu estou certo? Quem acha que eu estou certo, levanta a mão. Amém. É isso aí, irmãos. A pessoa vai chegar aí. Eu disse uma frase: onde Jesus chega, os altares caem. E se essa pessoa for tocada pelo ensino do Evangelho e decidir mudar a orientação sexual dela por conta dela? Foi bom ou foi ruim? Vocês percebem, irmãos, por que a gente não tem que ficar julgando ninguém? O que a gente tem que fazer é ajudar. O que a gente tem que fazer é amar a pessoa. Entendeu? Vamos dar uma olhadinha agora num outro relato, que daqui a pouquinho a gente já termina. É Lucas. Lucas capítulo 8, versículo 43 até o 48. Está escrito: havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos.
mas ninguém podia curá-la. Aconteceu que ela chegou por trás de Jesus e tocou a borda do seu manto, e imediatamente a hemorragia cessou. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus, porque todos negavam. Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Jesus, porém, disse: Alguém me tocou, pois sei que de mim saiu poder. A mulher, ao ver que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: Filha, sua fé a curou. Vá em paz. Irmãos, olha só outra passagem interessante que mostra o amor de Jesus, a paciência de Jesus, a humildade de Jesus, coisas que nós devemos copiar. Ônibus lotado. Ônibus lotado. Quem já pegou ônibus lotado aqui? Todo mundo, né? Então, vou fazer essa ilustração que vocês vão ver melhor. É Jesus no meio do ônibus lotado, irmão. De repente vem a mulher lá, tal, toca em Jesus. E todo mundo passando e Jesus dando vaga para o povo passar. E o Pedro perto. Pedro, quem tocou em mim? Mestre, pelo amor de Deus, me faça uma pergunta melhor, né, mestre? Afinal de contas, não me envergonhe, século 21, dentro do ônibus, e o senhor me perguntando quem tocou no senhor, mestre? Esse ônibus lotado, estou aqui igual sardinha em lata, senhor. Pedro, tocaram em mim. Senti que saiu o poder. A mulher já tinha passado por Jesus, ela está lá na frente. Senhor, fui eu. Fui eu porque eu ouvi falar que o Senhor cura, que o Senhor salva, que o Senhor liberta. E Jesus fala assim: tua fé te salvou, filha. Vá em paz. Esse é o Jesus da Bíblia, irmão. Esse é o Jesus que quer pegar os seus pecados, jogar no fundo do mar, quer que você vá em paz. Esse é o Jesus que quer te curar. Esse é o Jesus que te salvou. E é no nome dele que eu termino essa pregação.